Os nossos comentaristas, Diogo Schelp e o Daoud. Daoud, esse discurso do Sou da Paz, ok, as armas são desviadas. Faltou a gente colocar nesse enredo aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, de 2014 até 2021, no relatório, de 2014 a 2019, em torno de 8.500, 8.600 armas por ano são recuperadas. Entre elas, em média, 80, 70 fuzis que custam legalmente R$35 mil, mas no mercado paralelo, R$80 mil. Nos anos de 2020 e 2021, esses números de apreensão de armas, isso é anual, em torno de 6.500 armas, isso só no estado do Rio de Janeiro. Mas quando o Rio Sou da Paz tenta fazer essa associação ao governo Bolsonaro, ele está dizendo o seguinte: olha, Bolsonaro flexibilizou e permitiu ao atirador hoje comprar mais armas e quer relacionar justamente essas armas que hoje são desviadas aos colecionadores. Isso não é justo, ou é? Não, não é justo, porque nem toda a verdade está sendo mostrada nessa estatística. Olha, o fato, esse é um assunto interessante, porque se nós olharmos o índice, né, de criminalidade, o índice de mortes por armas de fogo, você vai ver que nos últimos anos houve uma melhora. É evidente que você tem pontos, às vezes, fora da curva, que tem uma incidência um pouco maior, outro menor. Então, você generalizar, né, este conceito da forma como está sendo generalizado, ela não tem nenhum fundamento empírico, porque você não leva em consideração o contexto, né? Quando você coloca tudo isso dentro de um contexto, você percebe claramente que o fato de você conceder armas ou porte de armas não significa que você, como se dizia lá atrás, que você aumentaria o número de crime. Então, portanto, tem que tomar muito cuidado com essas estatísticas, né? Porque parece estatística inglesa, né? Ela tem sempre um foco ali, e esse caso eu vejo dessa forma, analisando sem nenhuma intenção de beneficiar A, B ou C, analisando os fatos dentro de um contexto que deve ser analisado. Eu acho que não tem grande sentido isso, William. Então, e aí, Diogo Schelp, quando você entra no Sou da Paz, nesse período que nós estamos discutindo no Senado, justamente a situação das armas, você tem lá, em destaque, deputados responsáveis por 24,5% dos projetos de lei sobre segurança pública em 2020 são ex-profissionais da área de segurança. Aí eles convidam para um acesso. Lesões provocadas por armas de fogo custaram 37,8 bilhões à saúde pública em 2020. E eles vêm abordando justamente esses temas da arma. Feminicídios caem em São Paulo, mas outras formas de violência contra a mulher aumentam no terceiro trimestre, porque eles fazem uma relação em justamente a presença da arma na nossa sociedade e como ela gera violência. Você concorda isso? Como você observa essa movimentação em cima dessas tramitações em Brasília, principalmente a respeito do controle das armas? Olha, William, em primeiro lugar, é preciso ter, sim, algum tipo de controle de armas. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, que não possa qualquer pessoa comprar armas, que seja possível, por exemplo, verificar antecedentes, saber se a pessoa que está comprando a arma é uma pessoa, enfim, com a ficha limpa, isso é o mínimo, ou com condições psicológicas para ter posse de arma. Isso também é controle de armas. A outra coisa, poder rastrear as armas, poder saber, por exemplo, se uma arma cai nas mãos erradas, saber de onde ela veio, né? Se ela chegou por vias ilegais ou se ela foi roubada. Isso tudo é importante. Em países como os Estados Unidos, onde é possível comprar muitas armas, vários estados têm também esses mecanismos de controle. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é o seguinte: o Instituto está correto em levantar essas estatísticas. A gente precisa saber qual é o risco de você ter mais armas na sociedade. Agora, o Brasil é um país que não tem condições de evitar totalmente a entrada de armas. Se você pega um país como a Inglaterra ou como o Japão, que são ilhas que conseguem controlar a entrada de armas em suas fronteiras, ou a Nova Zelândia, por exemplo, em que a presença de armas na mão da população é muito pequena, quase nula, aí você consegue ter, de fato, um controle de armas no sentido de evitar que as armas cheguem nas mãos erradas ou armas de grande porte. Então, o Brasil tem dois problemas.
Tem o problema das armas que entram ilegalmente no país, e aí entram os fuzis que você estava citando, e tem o problema das armas que são compradas legalmente, mas acabam caindo na mão de bandidos porque são assaltadas. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado federal no Rio de Janeiro, ele foi assaltado, ele estava armado, não conseguiu reagir, e o assaltante levou a arma dele. E essa arma foi parar no crime e provavelmente foi usada para outros roubos, outros assaltos, quiçá algo ainda pior, né, com resultado de vítima mesmo. Então, é preciso, sim, olhar com atenção a questão das armas, e o Congresso é o local correto para discutir esses projetos, não via medida provisória, como o presidente tem feito até aqui. Diogo, algumas observações sobre a compra de armas. Deixa eu falar com os nossos comentaristas. Nós temos por parte da Polícia Federal, para você, quando quer comprar uma arma, você precisa ser maior de idade, não pode ter antecedentes, você faz o psicotécnico e todos aqueles testes. O porte de arma, você precisa fazer um requerimento ao superintendente da Polícia Federal e provar que você precisa e ter capacitação técnica, tanto para compra como para portar uma arma. Mas isso já era garantido ao brasileiro. Um fato importante, quando a gente traz esse número de armas que estão no mercado paralelo, você tem a maior parte dessas pistolas e revólveres, elas na verdade que caem na mão dessas facções criminosas, no mundo do crime, elas, principalmente aqui no sudeste do Brasil, elas vêm do Paraguai. Os rifles, fuzis, todos de origem, na maioria dos Estados Unidos. E aí vem o grande questionamento que eu acho que a gente não tocou aqui, que é a nossa fragilidade na fiscalização das fronteiras. Que isso, ao longo da semana, a gente vai voltar a debater em função do que está tramitando lá no Senado, mas é só essas